Retornamos com o programa Café com Direito, sendo a pauta do dia direito constitucional. As manifestações fizeram surgir dúvidas e também estão clamando por uma resposta. A questão é como tornar essas respostas jurídicas, né, da efetividade a esse direito, aos direitos que estão sendo tão clamados. No bloco anterior, a gente estava falando sobre as formas de se alterar a Constituição, né, ou por meio do plebiscito ou referendo. E aí eu brinquei com o nosso entrevistado que, apesar de nós sermos do meio jurídico, o nosso telespectador sente a necessidade do conhecimento mais técnico. E eu, claro, aproveito para explorar um pouquinho o nosso entrevistado, já que ele, tecnicamente, é um excelente professor e tem didática para isso, para, de forma didática, explicar, né, o conceito dessas formas mesmo de alterar a nossa Constituição. Muito bem, se a gente fosse dividir a questão da alteração da Constituição, de rigor nós iríamos falar do poder constituinte derivado por emendas constitucionais. Na Constituição Federal de 88, houve duas modalidades procedimentais para alteração. Foi a alteração pelo processo de reforma, dito poder constituinte derivado reformador. Essa reforma ocorreu 5 anos após a promulgação da Constituição, com base em previsão explícita no artigo 3º do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Essa norma tem eficácia exaurida. As normas do ADCT, em geral, são caracterizadas por essa eficácia exaurida, que significa, uma vez realizada a previsão normativa, não há mais necessidade de se repetir processo de revisão. E a reforma à Constituição pelas emendas constitucionais. É o poder constituinte derivado reformador, esse que a gente está habituado a ver se manifestando permanentemente, com tantas alterações na Constituição Federal de 88, aprovando por 3/5 dos votos em cada uma das casas do Congresso Nacional, 4 turnos de votação, 2 turnos em cada casa, para o qual há muitas limitações ao poder de emendar, ao poder de reformar a Constituição, previstas lá no artigo 60 da Constituição. Tanto limitações circunstanciais, que seriam o estado de defesa, o estado de sítio, a intervenção federal, quanto limitações procedimentais, que são as dificuldades formais procedimentais para a alteração do texto constitucional, quanto as famosas limitações materiais, também chamadas de cláusulas pétreas, não é? Que são aquelas do artigo 60, parágrafo 4º. Isso resumiria o processo formal de alteração da Constituição. Mas a gente também tem a possibilidade de mudança da Constituição por mudança de entendimento ou mudança de sentido sem alteração no texto, que é exatamente o processo dito de mutação constitucional. Esse processo de mutação constitucional basicamente desloca o centro da alteração da Constituição do Poder Legislativo para o Poder Judiciário. No nosso sistema é basicamente o Supremo Tribunal Federal, o órgão encarregado de realizar esse processo de atualização sem mudança textual da Constituição por meio do fenômeno da mutação constitucional. Esse é o que a doutrina costuma chamar de poder constituinte difuso. Poder constituinte difuso, não o poder constituinte formal das emendas, não é? Mas a gente está falando aqui de reforma política. Essa reforma política se pretende fazer dando vez à manifestação popular e, portanto, dando ocasião ou criando ocasião para que o povo expressamente manifeste sua opinião. E aí nós temos na Constituição Federal 2 mecanismos de exercício do poder direto pelo povo, que são para essa finalidade de consulta, não é? Que são, respectivamente, o plebiscito e o referendo. O plebiscito é uma consulta prévia. Pergunta-se ao povo sobre como se deve elaborar determinada legislação. As pessoas adotam ou manifestam opções e essas opções devem ser levadas em conta para o processo legislativo. Uma quesitação prévia. Não há aqui, nesse momento, no plebiscito, norma para ser examinada. Não há norma para ser examinada. Uma norma será produzida a partir da manifestação da vontade popular. E o referendo, basicamente, se difere procedimentalmente do plebiscito por ser uma consulta posterior. Portanto, uma consulta de ratificação. O Congresso Nacional realiza o devido processo legislativo e, com norma pronta, se submete a essa norma à aprovação popular. Se submete essa norma à ratificação pelo referendo. O povo concorda ou não com a legislação já posta. Não é? Então, no plebiscito a ordem é consulta prévia, no referendo a ordem é consulta a posteriori. A ordem temporal. Não é? Um é consulta prévia, o outro é consulta posterior, de ratificação. Independente dessa ordem, mas na medida que, no caso da consulta prévia, que a população ele determina o que ele deseja, né, o que ele aceita, isso retorna a uma possibilidade de manipulação quando no texto
no texto, na norma, né? E o inverso, quando já vem a norma pronta para a população dizer se aceita ou não, depois retorna a população não aceitando, ainda há alguma interferência do legislador? Muito bem, muito oportuna a sua pergunta. O grande perigo do plebiscito e da reforma que se pretende fazer por plebiscito é exatamente esse. A população vai manifestar suas escolhas em relação às questões que lhes forem formuladas. Entretanto, isso de fato não ultima o processo legislativo. É possível que não termina o processo legislativo. É possível que entre a escolha popular e o texto legislativo ulterior, que resulte aprovado depois de galgadas as etapas do devido processo legislativo constitucional, acaba ocorrendo distorções. A legislação não sai exatamente como a população desejou. É muito difícil, inclusive, encontrar um consenso na própria população sobre como essas instituições devem ser construídas e como o processo político deve acontecer. No referendo, o problema é o inverso. A norma posta para concordância ou discordância também vem pronta. E aí questões podem ser deixadas de fora. Alguns aspectos que são reputados relevantes pela comunidade, pela população, podem não ter sido expressamente tratados ou podem ter sido tratados em maior ou menor intensidade. Então, tanto o plebiscito quanto o referendo têm vantagens e desvantagens procedimentais. Aí eu te pergunto, mesmo com esse gigante que acordou e que eu espero que não volte nem a tirar um cochilo, a nossa população, ela tem condições, aí eu falo condições técnicas de conhecimento para poder ser consultada sobre esses temas? Essa é uma pergunta... por exemplo, uma pergunta tipo, tem direito a pode ou não reeleição, é uma coisa bem objetivo, né? Mas tem outras questões de financiamento de campanha, se é misto, como a população pode ser, né, manipulada, ou se tem condições mesmo de conhecimento técnico, né, para poder dar essas respostas? Infelizmente, a gente tem que reconhecer que, em se tratando do tema reforma política, há, claro, muitas perguntas que a população terá bastante dificuldade de compreender conceitualmente do ponto de vista jurídico e, consequentemente, de responder com maior grau de consciência, saber precisamente sobre o que está respondendo. Por exemplo, o tema voto distrital misto, sistema proporcional, sistema majoritário, a sistemática das coligações. Não é uma parcela significativa da população brasileira que tem afinidade teórica com esses temas. E essas questões serão perguntadas e a gente não consegue prever que tipo de resposta teremos. Eu quero repetir aqui, Sheila, aquilo que já ponderei no início da nossa conversa, que o que eu sinto das manifestações e dos protestos e desse processo de mobilização popular é muito mais uma vontade de transformar as instituições do que uma vontade de transformar as leis. É muito possível que a gente tenha uma reforma política, e que essa reforma política aparentemente altere muitas coisas, mas em essência a corrupção, a ineficiência, a burocracia, as circunstâncias sociológicas continuem parecidas e a população continue insatisfeita. A gente precisa combater defeitos estruturais do país, entre os quais a falta de educação, o déficit educacional brutal de grande parcela da nossa população, a lentidão e a ineficiência das instituições, a corrupção. Agora, por exemplo, você falou um tema importante que eu acho que é corrupção, mas o fato, por exemplo, que é uma questão que seria consultada, a questão do voto secreto, a questão, por exemplo, do suplente de senador, que a gente não tem direito de votar. Se a gente abolir isso, já seria uma forma considerável que já melhoraria essa questão até, não só da eficiência, mas da própria corrupção? Concordo com você. O voto secreto para o Congresso Nacional, para o Congresso Nacional, claro. É importante... deixar claro isso para o Congresso Nacional. Porque o voto direto, secreto, universal e periódico é a cláusula pétrea na Constituição, daquelas do artigo 60, parágrafo 4. Né? Isso é um escudo para o parlamentar não se comprometer, votar e não assumir o ônus político de um posicionamento. Alguém que precisa representar uma gama expressiva de votos que o legitimou a exercer o poder, precisar estar se mascarando sem externar suas posições e sem arcar com o ônus político que sua posição gera. Não é? Então a gente precisa que o parlamentar tenha de fato coragem de expor publicamente suas ideias, de sustentá-las. Eles inclusive têm a imunidade material, a imunidade parlamentar material, que é a irresponsabilidade por esse tipo de manifestação, de pronunciamento, de voto, de opinião. O parlamentar está protegido constitucionalmente para exercer livremente o seu mandato. É importante que se faça com o máximo de transparência. Então eu sou a favor do fim do voto secreto para
parlamentar, acho que é realmente um avanço. Assim também, todas as questões que foram sugeridas pelo Executivo para pautar o plebiscito são questões relevantes. São questões relevantes e urgentes e ensejarão mudanças expressivas no nosso sistema político, sem dúvida. E a gente não pode esperar também que a transformação se dê numa virada de cabeça instantânea, que a transformação seja dormimos doentes, dormimos cheios de problemas e acordamos no primeiro mundo, agora somos o Canadá, ou agora, não é? Até países do primeiro mundo, nosso velho continente, a Europa, está tendo N problemas, crise econômica, dificuldades. É muito comum vermos esse tipo de protesto que agora começa a aparecer no Brasil em países desenvolvidos. A Argentina, por exemplo, já tem data marcada para um protesto copiadíssimo pelo do brasileiro. E a Argentina vem, o povo argentino, especialmente em Buenos Aires, a gente vem assistindo manifestações com muita frequência. Para eles isso é usual. É muito comum se verem panelaços, se verem manifestações na Argentina. O povo vai às ruas. Aqui no Brasil a gente está de fato começando a ir às ruas. E isso é muito importante, a população dizer, isso também é minha responsabilidade e eu quero que os políticos vejam que nós estamos insatisfeitos e queremos mudança. Não é? Essa mudança é um processo, é uma longa caminhada, mas nem por isso a gente vai ficar desanimado de darmos o primeiro passo e continuarmos. Tantos passos a seguir. Por exemplo, é legítima essa manifestação, é legítima essa, por exemplo, as pessoas saírem na rua para se protestar nessa sequência que está sendo? E outra coisa, e qual é o papel do Exército ou da polícia diante disso, já que a gente está vendo aí também muitas agressões físicas, aí algumas invasões, né, de propriedade privada? Como a Constituição ela legitima esse tipo de manifestação? Perfeito. Excelente pergunta e acho que é uma oportunidade até que você me dá de fazer um esclarecimento que tenho feito nas palestras, tenho feito nas salas de aula por onde tenho andado acerca desse tema. Do ponto de vista constitucional, o direito de protestar é absolutamente assegurado. Nós temos esse direito basicamente centrado em dois pilares. Um é a liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de expressão, de manifestação de pensamento. O outro é a liberdade de reunião, que é uma liberdade de manifestação de pensamento de modo coletivo, não é? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, etc. E, ao mesmo tempo, expressar e mobilizar-se em busca de determinadas mudanças que a sociedade reclama. Além de estarmos num Estado democrático de direito, onde a participação do povo deve ser sempre bem-vinda. Agora, nenhum direito ou garantia fundamental é absoluto e nem deve ser utilizado como apanágio para a ilicitude, como apanágio para a desordem, como apanágio para o vandalismo. E isso a Constituição não protege, isso a Constituição não legitima, os excessos devem ser coibidos, a ordem constitucional deve ser mantida e a população não pode ficar refém de vandalismos ou de violências ou de grupos que são inclusive minoritários. Né? Claro. A gente tem que reconhecer que são pequenas maçãs que não podem estragar a legitimidade do cesto inteiro de maçãs. Não é? É preciso que a gente, inclusive, a massa que é pacífica, a massa que está bem intencionada, que está politicamente consciente, comece a rejeitar esse tipo de excesso, esse tipo de violência, esse tipo de agressão que desvirtua a legitimidade do processo, que desvirtua a licitude da atuação e que acaba saindo e tendo um destaque, desfocando os temas. Nós queremos mudanças importantes, não queremos pontos de ônibus quebrados. Nós queremos mudanças importantes na sociedade, não queremos vidraças quebradas. Nós queremos mudanças na sociedade, não pessoas atingidas por pedras ou polícia atacada ou gritos, não, em absoluto. Nós queremos que o Estado brasileiro de fato seja transformado e o povo está trazendo para si a responsabilidade por esse processo. Isso é o que de correto, o que de bonito fica de todo esse processo de manifestação. Professor, aí eu pergunto, essa manifestação a gente quer mudança. Agora, como concretizar essa mudança vai ser a pergunta que o senhor vai responder no próximo bloco. Já já a gente volta com Café com Direito.